Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus ela esteja sobre a sua vida. Nesta manhã de sábado, o amigo quem fala é o pastor Douglas e eu quero trazer a você uma palavra de fé, realizar uma oração para que Deus, através do Espírito Santo, possa abençoar a sua vida. Você que está enfrentando uma tempestade, você que está passando por uma crise financeira, uma crise conjugal, você que está passando por um problema na sua vida sentimental, você que está sofrendo com a perda do ente querido, sofrendo com a separação, com o divórcio, eu quero ser usado por Deus hoje para orar por você e trazer a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, vai abençoar a sua vida. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é a luta, dor, aflição que você está passando, mas eu creio que o Espírito de Deus há de abençoar a sua vida, há de curar a ferida. O Espírito Santo de Deus há de fortalecer você, há de levantar você em meio a essa luta, a essa dor, esta adversidade, esta aflição que às vezes está dentro da sua alma, e eu creio que Deus vai te abençoar. Olha o que diz a palavra do nosso Deus lá em Mateus 14, no versículo 22. A palavra de Deus ela diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Quando nós lemos esta palavra, esta passagem, nós observamos que os discípulos de Jesus estavam junto com Jesus, fazendo a obra de Deus, atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. E logo em seguida Jesus dá uma ordem para os discípulos, que eles entrem no barco e que eles possam prosseguir a viagem. Os discípulos não perguntaram como que Jesus iria até mesmo encontrá-lo. Então os discípulos obedeceram, entraram no barco e foram obedecendo uma ordem que Jesus havia dado para eles. E muitas das vezes nós, quando nos submetemos à palavra de Deus, obedecendo a ordem do Pai, obedecendo a ordem do nosso Deus, os mandamentos, os princípios, uma ordenança divina que vem de Deus. Às vezes nós esperamos que aquela viagem ou aquele propósito ou aquela missão que Deus está colocando em nossas mãos vai ser uma tarefa fácil de fazer. E nem sempre a ordem que Jesus nos dá, nem sempre a missão que o Senhor nos envia será algo, meu irmão, fácil para nós. Primeiro que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia já declara: no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por aflições. Existem as tempestades da vida, existem as lutas, as adversidades. E o que nós podemos fazer quando uma tempestade se levanta no momento em que você menos espera? Os discípulos estavam indo, a viagem já estava no meio. Eles não estavam próximo à praia, eles já estavam no meio do caminho. E a Bíblia diz que se levantou um vento muito forte, uma tempestade, ao ponto dos discípulos perderem o controle do barco. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Às vezes, meu irmão, a tempestade surge no momento em que nós menos esperamos. E
quando essa tempestade surge, nós perdemos o controle. Perdemos o controle da situação, perdemos o controle da nossa vida. E quando nós perdemos o controle, nós entramos em desespero, nós entramos em pânico. De repente estava tudo bem e a sua vida financeira desequilibrou. De repente tudo estava bem no seu casamento, mas de uma hora para outra aconteceu o divórcio, aconteceu a separação. De repente estava tudo bem e você perdeu o ente querido, perdeu a pessoa amada, perdeu o filho, aquela pessoa partiu, foi embora, e tudo isso mexe com a nossa vida. E tudo isso nos causa pânico, nos causa medo, nos causa pavor. Mas nós precisamos entender que há um Deus que está no controle da nossa vida. Nós precisamos entender que há um Deus que cuida de nós. Os discípulos ficaram desesperados, apavorados, porque estavam no meio de uma tempestade e eles acharam que eles iriam morrer ali. Mas presta atenção no que Deus ele quer fazer na sua vida. Às vezes, meu irmão, a tempestade vem, as lutas, as adversidades, elas surgem, mas nós precisamos aprender a ser gratos ao nosso Deus, a colocar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, porque se Deus ele dá uma ordem para nós, se Deus permitiu a nossa existência, se Deus te dá uma missão, se Deus coloca algo em suas mãos, é porque Ele vai te capacitar, é porque Ele vai te ajudar. Deus não vai colocar, meu irmão, minha irmã, algo sobre a nossa vida que a gente não possa, que a gente não venha dar condições. Então, às vezes, nós vamos passar por uns perrengues da vida, as aflições, momento de angústia, momento de medo, de pânico, de pavor, e principalmente quando a tempestade se levanta e quando nós achamos que sabemos controlar ou que estamos no controle da situação e de repente, quando algo como esse surge na nossa vida, a gente percebe, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas nós precisamos entender que há um Deus que ora por nós, que trabalha por nós, que intercede por cada um de nós. Deus nunca vai te abandonar no meio da viagem. Deus não vai dar uma ordem, Deus não vai colocar algo para mim, para você, e depois Ele venha se afastar e ficar de longe, olhando para ver se nós vamos nos dar bem ou se vamos nos dar mal. Deus diz que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então, mulher de Deus, homem de Deus, creia que Deus está com você. Na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa Deus restaura o teu casamento, abençoa a tua vida sentimental. Na hora certa o Espírito Santo de Deus vem e restaura a tua saúde, trazendo cura, trazendo a prosperidade. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus é poderoso para fazer muito mais na sua vida, além daquilo que nós pedimos ou pensamos em receber. E olha o que diz a palavra de Deus, continuando o texto. A Bíblia diz assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, Jesus chegou no meio da tempestade. É no meio da tempestade, meu irmão. É na hora que você perde o controle do barco. É na hora que você perde o controle da situação que Ele vem, Ele não se atrasa. Às vezes nós achamos que Jesus se atrasa como Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não tivesse atrasado, talvez o Senhor ainda pegaria o meu irmão com vida. Mas Deus não se atrasa. Deus sabe o momento certo de agir na nossa vida. É quando as nossas forças se acabam.
É quando nós chegamos ao nosso limite que Deus ele começa a agir na nossa vida. Os discípulos perderam o controle do barco. Os discípulos não estavam preparados para aquela tempestade que surgiu no meio daquele mar. Mas Deus sabia o que eles iriam enfrentar. Deus sabia daquela tempestade. O Senhor Jesus estava orando por eles. A Bíblia diz que quando o Senhor deu a ordem, ele subiu ao monte para orar. Então creia que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós precisamos aprender a confiar que o nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso. Ele não perde o controle do barco, ele não perde o controle da nossa vida. Creia, mulher de Deus, homem de Deus, que Deus vai te abençoar e você vai chegar do outro lado. O outro lado simboliza a nossa conquista, a nossa vitória, a nossa bênção. Às vezes você está no meio da viagem e você precisa chegar do outro lado. Mas no meio da viagem surge o medo, o pânico, o pavor. Há muitas vozes que chegam aos nossos ouvidos dizendo: cadê o teu Deus? Se Deus te ama, por que você está passando por isso? Se Deus cura, por que você está enfermo? Se Deus prospera, por que você está desempregado? Por que você está endividado? Por que você está falido? Olha, meu irmão, não é fácil chegar do outro lado, mas sabemos que com Ele no nosso barco, com Ele conduzindo a nossa vida, nós chegaremos. E quando chegarmos do outro lado, nós iremos glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E olha o que diz a palavra de Deus, continuando o texto. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando por cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a tua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, meu amado, minha amada irmã. A Bíblia diz que Pedro pediu uma prova. Pedro olhou e disse: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter com o Senhor, andando por sobre as águas. Você sabia que nós precisamos aprender a pedir um sinal de Deus? Quando nós estamos em meio a uma tempestade, em meio a uma luta, em meio a uma batalha, uma guerra espiritual, uma batalha que nós enfrentamos, nós precisamos ter o discernimento se o socorro que está vindo realmente ele vem de Deus, se aquela ajuda que está vindo até nós realmente ela vem do Senhor. Porque nem sempre a ajuda, o socorro que nós estamos ali até mesmo esperando, em meio ao desespero, a pessoa tende a pegar a primeira coisa que aparecer na sua frente. De repente a pessoa está vendo o barco afundar e ela tem a oportunidade, a primeira boia que aparecer, ela vai se segurar porque ela deseja salvar a sua vida. Mas nem sempre aquela ajuda, aquele socorro, meu irmão, é o socorro que vem de Deus. E nós precisamos pedir um sinal de Deus. Pedro falou: se é o Senhor, então me prova. Manda que eu vá com o Senhor andando por cima das águas. E nós precisamos aprender a pedir um sinal de Deus. Lá em Mateus 4, Jesus estava no deserto com fome. E quando o diabo apareceu, ele veio aparentemente para ajudar. Mas Jesus sabia que aquela ajuda não vinha de Deus, mas que aquilo ali era uma ação maligna para tentar tragar Jesus, para tentar fazer com que Jesus perdesse a sua bênção.
Por isso, meu irmão, minha irmã, na hora do desespero, na hora do pânico, do medo, na hora da angústia, da aflição, aprenda a ter o discernimento e pedir de Deus o sinal. Deus, se é o Senhor que está aqui, se essa ajuda, se essa pessoa que está vindo até mim é um anjo do Senhor, é alguém que está sendo usado pelo Senhor para me abençoar, então me dê um sinal, me mostra. E é isso que nós precisamos aprender. Pedro falou, se é o Senhor, então me dá um sinal, me mostra, me prova que realmente é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, começou a afundar, mas depois o Senhor segura em suas mãos, e a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, o vento, a tempestade, ele se acalmou. O mar parou de ficar agitado. E é isso que nós precisamos, meu irmão. Jesus precisa entrar no nosso barco. Jesus precisa estar conosco, presente na nossa vida, para que possamos chegar do outro lado. E creia que em nenhum momento Deus vai se distanciar, em nenhum momento Deus vai desamparar você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e creia que você vai chegar do outro lado. Talvez você esteja passando aí um momento de luta, um momento de dor, talvez você esteja aí enfrentando uma crise financeira, uma crise conjugal, passando por um período, um momento até mesmo delicado na sua saúde, mas creia que Deus está cuidando de você. Creia que a vitória já é sua, a bênção já é sua. Não tenha medo, não se desespere. Ah, pastor, mas o médico falou, o diagnóstico médico. Não, meu irmão, minha irmã, creia que Deus está no controle de tudo. Ah, pastor, mas o meu filho, meu marido, seus filhos são herança do Senhor. Aquilo que Deus uniu, jamais o homem pode separar. E creia, mulher de Deus, homem de Deus, que o Senhor está cuidando de você. Eu quero orar junto com você, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus ele possa abençoar a sua vida. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, eu oro com cada pessoa, Deus, que está aqui comigo nesta manhã e eu te peço, toca, meu Deus, na vida dele, na vida dela, abençoando. Ó Deus, tem pessoas, meu Pai, que estão com problemas na saúde. Tem pessoas, meu Deus, que estão com problemas, Pai, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida, Deus, profissional, Pai. Há pessoas, meu Deus, que estão endividadas, há pessoas, meu Pai, que estão, ó Deus, passando, meu Pai, pelo momento de luto porque perdeu o ente querido. Há pessoas, ó Deus, que estão, meu Pai, desempregados, desempregadas. Ó Deus, entra com o teu poder, com a tua provisão agora, Pai. Liberta, meu Deus, aquele filho, aquela filha, restaura o casamento. Abra, Senhor, a porta, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, suprir as necessidades. Ó Deus, eu creio no mover, no agir do Senhor na vida deste meu irmão, desta minha irmã, e eu te peço agora, Pai, entra nesta casa, visita esta pessoa agora, toca na vida desta pessoa agora, Pai. Esta pessoa, meu Deus, que já está no meio do mar, no meio do caminho, Senhor. E talvez ela pense que ela vai morrer. Talvez ela está desesperada, meu Deus, sem saber o que fazer, porque perdeu o controle do barco, perdeu o controle da situação. A tempestade veio de repente, ela não esperava. Foi uma má notícia, foi um diagnóstico médico. Oh, meu Deus, foi o patrão que mandou embora. E esta pessoa, meu Deus, está desesperada, esse homem de família, esse pai de família, esta mulher, ó Deus, está sem saber o que fazer, mas nós oramos agora, venha ao encontro desta pessoa, visita agora, meu Pai, esta pessoa, em nome de Jesus. Deus, eu oro abençoando, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mulher de Deus, homem de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e creia que o Espírito Santo de Deus já te deu a vitória. Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus vem para entrar no nosso barco e para acalmar a tempestade.
Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um ótimo dia. Se você gostou dessa palavra, dê um joinha, curta essa palavra. Se inscreva aqui no canal, vem aqui na parte de inscrever-se. Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra. Nos ajude a levar esta mensagem ao número maior de pessoas. Quanto mais você curte, compartilha e quanto mais inscritos no canal, isso nos ajuda a mensagem, a palavra de Deus, a alcançar um número maior de pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Forte abraço do pastor Douglas, que Deus te abençoe.